Olá, como vão todos? Aqui estamos prontos para mais uma oportunidade de aprendizados e reflexões junto à doutrina espírita. Vamos dar continuidade às nossas reflexões, aos nossos conhecimentos com o Livro dos Espíritos, mas antes vamos aqui pedindo a bênção do Pai, do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga. E para isso, vamos tranquilizar a nossa mente, o nosso coração, com a boa determinação do filho aprendiz, que quer aqui estar neste momento, juntinho do Pai, juntinho do Mestre Jesus, para aprender um bocadinho mais sobre tantas coisas importantes que traz os ensinamentos da doutrina espírita, o Evangelho, ensinamentos importantes que vão clareando a nossa mente, trazendo conforto ao nosso coração, esperança, determinação nas boas atitudes, nos bons pensamentos, e assim continuarmos a nossa caminhada de forma diferente, de forma a ter mais boa vontade, a ter mais calma, a agir de forma positiva, ajudando a nós mesmos e ajudando ao nosso semelhante. E esse momento tão importante que aqui nos encontramos, de comunhão, junto aos amigos espirituais, porque aqui eles estão nos auxiliando neste aprendizado, é que pedimos a bênção do Pai e da espiritualidade amiga. Que assim seja, graças a Deus. E assim, nós, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, nos reunimos sempre em nossa sede ou através dos vídeos que vão pelas redes sociais da SECA para fazermos esse aprendizado, esse conhecimento importante que fala sobre as leis divinas, fala sobre nós e sobre o amor do Pai, o que o Pai nos oferece, que é sempre amor, misericórdia, oportunidade e nunca punição. Então, estamos vivendo, bastante tempo já, na condição da fé raciocinada. Os tempos da fé cega, das imposições já se passaram. E faz-se necessário, então, agora, mais do que nunca, raciocinar, observar e mudar para melhor, mudar o nosso entendimento, mudar as nossas atitudes e assim auxiliar e trazer a paz. Não é isso que a gente tanto almeja, a paz e a felicidade? Essa paz e a felicidade almejada, ela só vai chegar se a gente trabalhar por ela. É assim, né? A doutrina dos Espíritos, ela veio colocar para a gente a chave bem aqui na nossa mão, a chavinha da felicidade. Então, agora é hora da gente se apropriar dela e ir destrancando todas as portinhas que estavam trancadas pela nossa dificuldade de pensar e de entender e poder, então, caminhar, por essa vida com mais leveza. E aqui o nosso assunto hoje vai falar sobre vida, mas também vai falar sobre morte. Nós estamos no capítulo 1 do livro 4 do Livro dos Espíritos. Esse capítulo 1 do livro 4, ele fala sobre penas e gozos terrenos, ou seja, das coisas boas e das coisas difíceis que tem aqui na nossa jornada terrena. E a gente vai trabalhar as questões 947, 948, 949 e 950, que vão falar de um item que se chama desgosto pela vida, suicídio. Então, sim, meus irmãos, talvez pela condição das nossas ilusões e do nosso apego à matéria, do consumismo, a gente tenha chegado onde nós chegamos, Mas vamos aqui, então, buscar os ensinamentos do Livro dos Espíritos para que a gente possa, então, compreender melhor, o que o plano espiritual traz para a gente, para que a gente possa valorizar a vida. Sim, valorizar a vida.
desde os serzinhos, né, as plantas, os animais, a nossa própria vida. Então, nós vamos ver aqui, né, que seria o tema suicídio um tema tabu, como é o tema morte para nós? Porque mais do que nunca a gente tem visto notícias, né, dessa condição do ser humano desprezar a própria vida. E pouco se fala, né? A gente tem algumas atitudes já que são importantes, né? Como setembro é o mês, né, que se comenta mais sobre a valorização da vida, mas devia ser mais comentado, não é? Os meios de comunicação deviam trazer mais o assunto valorização da vida, e nós, entre nós, também falarmos mais, né, sobre os cuidados, sobre o bem-querer, sobre os laços que a gente precisa fortalecer, laços amorosos, para dar sentido a essa vida, para a vida não ficar vazia, né? Só buscando os apegos da matéria, da beleza, do poder, que são passageiros, são fugazes. E a gente, né, não leva isso com a gente. Depois da morte física, o que é que sobra? Né? Sobra o bem, o amor, o aprendizado que a gente realizou enquanto estava aqui na matéria. É para isso que a matéria serve. A matéria serve para nós, espíritos em processo de aperfeiçoamento, como uma grande escola. Se a gente não aproveita esses bens que estão ao nosso redor, essas oportunidades para desenvolver o que temos de bom, que bagagem que nós vamos levar lá para a pátria espiritual quando nós retornarmos? E essa bagagem ela é importante para nós, para continuarmos a nossa ascensão espiritual. Então, vamos ver aqui, né? Então, você sabia que no consenso atual, o ser humano é o único animal que atenta contra a própria vida de forma intencional? Isso é a ciência que traz, né? Então, pela ciência, a ciência humana, as ciências, né? Nós somos o único animal, né? Porque nós somos animais racionais, classificados assim pela ciência humana. Então, nós somos os únicos animaizinhos que atentam contra a própria vida, que planejam o próprio fim. E você sabia também que a maioria das religiões e filosofias são contrárias ao suicídio, entendendo o ato como algo que fere as leis da natureza? Então, por tudo isso, está mais do que na hora da gente fazer uma reflexão e falar sobre o assunto do suicídio. E um estudo rápido que a gente fez, a gente levantou aqui as possíveis causas do suicídio e também a prevenção e os antídotos contra o suicídio que a doutrina espírita oferece. Então, como prevenção, a doutrina espírita oferece uma compreensão da imortalidade da alma. O espiritismo atua preventivamente, desmistificando a morte. Então, a morte não é mais do nada, mas é uma passagem de volta para o plano espiritual, a nossa pátria original, mostrando que o suicídio é uma triste ilusão, que pela destruição do corpo físico não conseguiremos cessar o sofrimento da alma. Pelo contrário, ele será agravado após a morte física, porque nós não morremos, nós não desaparecemos após a morte do corpo físico. O espírito, ele continua sentindo as mesmas aflições ou a mesma alegria que vivia enquanto encarnado. Então, é uma ilusão pensar de que com a morte do corpo físico, provocando a morte deste corpo, eu acabo com os meus problemas. Não, pelo contrário, eu acresço esses problemas em muito. O sofrimento
do espírito no plano espiritual é muito grande. Que ele, além de sentir todas as dificuldades que ele já sentia enquanto encarnado, ele passa a sentir a destruição do corpo físico dele. Porque existem reflexos, existem laços entre o nosso corpo físico e o corpo espiritual, chamado perispírito. E quando é abruptamente, né, cortado esses laços pelo suicídio, a dor, né, a aflição moral, porque não é mais uma dor física, tem-se impressão de uma dor física, mas ela não é, porque não possui mais o físico, como o corpo físico. Mas a dor é extrema. E que é inútil, então, tentar acabar consigo mesmo, porque nós somos imortais. O espírito é imortal. Então, a doutrina espírita, ela traz esse preventivo. O que elimina o suicídio, portanto, como forma de escapar às dificuldades. Sim. Qual é a forma da gente, não é nem escapar, mas é trabalhar as dificuldades? É colocando a cabeça para pensar, é tendo fé, é buscando saber um caminho bom para ter uma resolução ou buscar uma resolução. Então vamos ver aqui agora, já falamos sobre a prevenção que a doutrina espírita oferece, vamos falar sobre as causas que levam ao suicídio e o antídoto oferecido pela doutrina espírita. Então, as causas, o materialismo, né? Então, quando a gente se apega demais à matéria, ao ter, ao poder, à beleza, a gente está se baseando em algo que é passageiro, fugidio, porque tudo isso da matéria passa, não é? E, em contraposição, deixamos o que é essencial, o que é importantíssimo para nós, que é o desenvolvimento das nossas virtudes, a condição de aprendizados, de conhecimentos, a nossa evolução enquanto ser espiritual. Então, a condição do apego à matéria nos faz pensar assim, a vida é uma só, eu vou aproveitar tudo que eu tenho direito, então todos os desregramentos, até que o corpo físico não aguenta. Ou então, da vida nada se leva, então eu vou desafiar as leis da física, não é? E acabo morrendo, porque, não é? Aqui neste plano existe as leis físicas, então se você, né, desafia, você causa a própria morte. Então a condição do materialismo muitas vezes realmente conduz ao suicídio, direto ou indireto. E a doutrina espírita, então, propõe como antídoto o conhecimento das leis divinas, não é? Porque nós somos seres imortais, somos seres criados por Deus. Deus tem as suas leis para manter tudo em equilíbrio e funcionamento. Nós somos seres espirituais e imortais, que estamos aqui só por uma passagem de tempo e retornaremos para a pátria espiritual, né? A matéria para nós é só uma passagem, então há necessidade do conhecimento, do estudo, das leis divinas ou naturais, para perpetuar a vida, essa vida na matéria, porque ela é importante para nós, ela é experiência de aprendizado. E buscar a nossa essência, não é? Desenvolver aquilo que trazemos de bom, as nossas virtudes, as nossas qualidades. Depois a outra causa, né, do suicídio, a falta de fé. Já uma condição advinda do materialismo, né? Quem é materialista, quem prega que tudo nessa vida é o poder, é o ter, não busca a fé. Então, a falta de fé, sem a moral religiosa, não é? Desenvolvemos o quê? O egoísmo, isso é meu, né? Isso fica melhor para mim, não quero nem saber do problema dos outros, então isso me afasta dos outros irmãos e desenvolve em nós também o orgulho, né? Porque eu tenho poder, eu tenho direito, então são os dois grandes vermes, né? Que corroem a gente, o orgulho e o egoísmo. Eles advêm
do materialismo, da falta de fé. E a doutrina espírita, então, propõe para nós o conhecimento das leis divinas, o evangelho do Mestre Jesus, o amor do Pai, que é misericórdia, que não condena, mas perdoa e nos ensina a perdoar. A fé no futuro, não é? Porque a falta de fé nos leva a esse consumismo extravagante. A fé no futuro faz a gente vislumbrar todo um caminho lindo. Nós somos seres espirituais criados simples, com destino à perfeição. Olha que jornada maravilhosa. Então, a fé no futuro. Depois, outra causa do suicídio, a solidão, não é? Que solidão é essa? A solidão que nós nos colocamos por opção de isolamento, porque temos dificuldades de interação social, porque a gente tem dificuldade de aceitar diferenças, aceitar os outros como eles são, ou a solidão que nos colocam nela, né? Os afrouxamentos de laços familiares, de laços afetivos, de laços de amizade. Muitas vezes é o que a gente vê na sociedade acontecendo, não é? Então, a doutrina espírita propõe para nós, quanto à solidão, trabalho como terapia, trabalho junto com outros, não é? Para que a gente aprenda a bem viver com as diferenças, com as formas de pensar do nosso semelhante, com as suas dificuldades, com as suas qualidades, que a gente respeite as opções dos outros, né? Que dê direito ao outro de pensar como ele pensa. A doutrina espírita também recomenda o trabalho voluntário, porque através do trabalho voluntário é que a gente desenvolve o nosso potencial amoroso, de solidariedade, de caridade. E quem ama é amado. É essa a receita, né? Você quer receber amor, você precisa amar. A valorização da família, que nós esquecemos a família em algum lugar, gente. E a gente precisa resgatar o sentido da família, né? O cuidar, o querer bem, o proteger, não é? E o valorizar a família oferece àqueles que ali estão, principalmente as crianças e os jovens, o desenvolvimento da autoconfiança, da autoestima, da capacidade de pedir ajuda, da capacidade de encontrar essa ajuda, coisas importantes que nos salvam diante de dificuldades e nos impedem de buscar o suicídio. Quem tem autoconfiança, quem tem autoestima, quem aprendeu a buscar ajuda, quem sabe onde buscar ajuda ou corre atrás dela, não busca o suicídio. E é dentro da família que a gente encontra esses valores. A família, para nós, é a escola do coração. Então, a família é sempre em primeiro lugar. Depois, outra causa que leva ao suicídio, as enfermidades incuráveis. Quantas pessoas, né, por não vislumbrar a cura, querem acabar com a própria vida. Mas a gente não sabe, né, porque os destinos da nossa vida, porque Deus é misericordioso e até o último instante daquele sofrimento pode acontecer uma mudança. Quantos casos que a gente não sabe, casos graves, né, com câncer e com outras doenças mais, que houve, né, por conta da fé da pessoa, do doente, uma condição de mudança. E ela conquistou melhora, ou então a cura. E mesmo para aquele que está assim já se despedindo desta vida terrena, que se despida, que vá se despedindo, né, com a condição da coragem, da fé, porque dizem o plano espiritual, porque muitos que foram trazem as suas mensagens, não é assim? A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Então os espíritos testemunham para nós o que acontece na hora da passagem da morte. Então muitos espíritos, muitos irmãos que desencarnaram
passando por todas as fases do despreendimento, vem dizer para a gente, olha, no instante próximo, né, ao desfecho da morte física, eu tive a oportunidade de me arrepender, de repensar em tudo que eu fiz, de pedir perdão e retornar à pátria espiritual sem toda aquela carga, aquele peso de dificuldades que eu carregava. Então, assim, todos os tempos que existem na vidinha da gente, cada segundo é importante para nós. E a gente não pode abreviar, nem tem o direito de abreviar. Foi Deus que deu a vida, a lei divina deu a vida para nós. Ela há de nos chamar novamente para a pátria espiritual. Tudo no seu tempo, sem pular fase, não é? Quando a gente pretende pular fases, a gente se enfraquece e a fase seguinte fica capenga, né? Outra causa de suicídio é violência. Violência moral, violência física, violência psicológica, e parece que a gente vive uma pandemia, né, de violência. E ela se alastra porque a gente acaba falando dela, dando peso a ela, e ela acaba contaminando o ambiente, não é? E isso é péssimo. A gente vê, né? Aqui da minha casa, eu estou no 10º andar, a gente ouve o pessoal discutindo lá embaixo no cruzamento. E não é qualquer discussão, são discussões feias. Então, há um clima de violência, né, generalizado, e a gente precisa abaixar a bola e vibrar positivamente, vibrar pelos irmãos que estão, né, na condução dos seus veículos, vibrar por aqueles que estão saindo para os seus trabalhos, vibrar, orar, pedir a Deus, né, que amenize as discórdias, que tranquilizem os corações. A gente precisa, né, aqueles que já têm o entendimento do bem, precisam fazer esse trabalho de fortalecimento aos coraçõezinhos que ainda não têm esse entendimento, através da vibração e da oração. Importante. Depois, uma outra causa de suicídio, a pobreza extrema, né? Como nós falamos, como a gente vive numa sociedade consumista, muitos consomem mais do que precisam, em detrimento de outros que ficam sem. A nossa forma econômica, né? A gente fala do capitalismo, ele tem essa questão difícil com ele, né? Mas a gente já vê muitos grupos humanos, muitas entidades já voltadas ao socorro dos irmãos. E a doutrina espírita também propõe para nós o conhecimento, não é? Que muitas vezes aquele nosso irmão que está passando pela pobreza extrema, ele está na prova que ele solicitou, porque todos nós passamos por provas constantemente, por isso que crescemos moralmente, de conhecimento, são provas que o Pai vai oferecendo, a lei da vida vai oferecendo para nós, desafios, oportunidades. Temos a prova da riqueza, da pobreza, e a pobreza extrema, muitas vezes, são esses irmãos que solicitaram essa prova difícil. E eles vão superar essa prova e vão retornar à pátria espiritual se permanecerem com fé, com boa vontade, sem se revoltar contra Deus. A prova vai estar completa. E a prova da riqueza ela é muito mais difícil que a prova da pobreza extrema. O plano espiritual diz que a prova da riqueza ela é perigosíssima para nós, exatamente porque nós temos essa capacidade de nos iludir. A gente é que nem criança, a gente troca o bife pelo pirulito. Então, outra questão que leva muitas vezes as pessoas ao suicídio, os reveses da vida, né? Quando a pessoa não está preparada, que não tem a fé verdadeira, aquela baseada, né, na fé raciocinada, quando ela não tem esses laços afetivos que a gente falou, e acontecem grandes reveses, né, grandes desilusões, ou às vezes perda de emprego, ou sobrecargas de trabalho, separações, luto, a pessoa se fragiliza, né, ao ponto de atentar contra a própria vida. Então, a doutrina espírita coloca para a gente a necessidade da fé raciocinada, a necessidade de criar laços de amizade, laços afetivos que vão dar suporte para a gente na hora da dificuldade,
ter calma, ter resignação, né? Porque tudo passa nessa vidinha. Se os momentos felizes passam, os difíceis também vão passar. Assim como ontem estava nublado, feio, até chuviscoso, hoje já está sol. Tudo passa, não é? Pois uma outra causa do suicídio, o fanatismo religioso. Quantas formas de fé ainda antiquadas, né? Que pregam sacrifícios, autoflagelação. Então, assim, fora com isso. Isso aí é do tempo lá dos Afonsinhos. Agora não, já há tempo, né? 1857, que foi editado o Livro dos Espíritos. Então, faz um tempinho que a gente já tem a fé raciocinada conosco. Então, vamos deixar isso lá para trás. Vamos botar aqui a cabecinha para pensar. Então, a fé raciocinada é o grande antídoto contra esse fanatismo religioso. Depois, uma outra causa, a drogatização, não é? A drogatização é essa condição que a pessoa fica muito livre, né? Achando que pode tudo. E muitas vezes tem o contato com o álcool, com as drogas, e nem sabe que ela tem uma tendência genética a ser sensível àquela substância. E acaba entrando por caminhos que nem ela mesma consegue depois voltar. E aí ela vai precisar de ajuda. Mas é onde a doutrina espírita reforça o cuidado com as relações familiares, o cuidado com as amizades, o amparo que se deve buscar junto a médicos, profissionais da saúde, mesmo na casa espírita. Depois, transtornos mentais é uma outra causa, né? Quantos irmãos que sofrem de esquizofrenia, de depressão severa, que são motivos que levam ao suicídio, não é? Então, sim, a doutrina espírita, ela dá esse suporte, não é? Orientando os irmãos a buscar o socorro nos profissionais da saúde, orientando também nos tratamentos dentro das casas espíritas, as assistências médicas, onde o plano espiritual também vem em nosso socorro cuidar de nós, não é? Mas sem dispensar do tratamento médico, da medicina, né, humana. E a obsessão espiritual, sim, porque dependendo do nosso caráter, da nossa personalidade, né, se somos bastante pessimistas ou agressivos ou com tendências à desonestidade, a gente atrai para nós companhias espirituais, não é? Nós somos um espírito temporariamente encarnado, mas nós temos as afinidades espirituais que nos acompanham de acordo com o nosso pensamento, de acordo com as nossas vontades. Eles nos acompanham e muitas vezes são irmãos que não gostam muito de nós e muitas vezes alimentam em nós ideias de autoextermínio. Então também acontece, e aí a doutrina espírita fala para nós a busca da fé raciocinada, não é? A busca do atendimento espiritual nas casas espíritas. E a gente tem aqui com a gente o atendimento nas casas espíritas, né? Quantas coisas nos são oferecidas nas casas espíritas? O passe, o atendimento fraterno, as palestras públicas, as assistências espirituais que a gente deve e pode ir buscar para o nosso socorro, não é? Estamos sentindo que algo não está bem, vamos buscar o caminho que nos alivia. E aqui a gente tem as nossas questões, não é? Junto aqui com o Livro dos Espíritos. Vamos ver. A 947, o Kardec perguntou assim lá para o plano espiritual. O homem que se vê às voltas com a necessidade e se deixa morrer de desespero pode ser considerado como suicida? É um suicida, resposta do plano espiritual. Mas aqueles que causaram ou que poderiam impedir esse suicídio são mais culpáveis que ele, a quem a indulgência esperava. Não acrediteis, porém, que seja inteiramente absolvido o irmão que cometeu o suicídio,
Pois se lhe faltou firmeza e perseverança, e se não fez uso de toda a sua inteligência para sair das dificuldades, ele também é o responsável. Infeliz dele, sobretudo, se o seu desespero é filho do orgulho. Então, né? Quando a gente é muito orgulhoso e não busca, né, fazer tudo que está à nossa disposição, realizar um trabalho mais simples, ir atrás e pedir ajuda, né? Para muitos isso é se humilhar. Não, isso não é se humilhar. Isso é buscar ajuda, né? É dar valor a si mesmo. E aí ele arremata aqui o amigo espiritual. Sacrificar a vida, a consideração desse mundo é uma coisa estúpida. Ou seja, você é tão orgulhoso, né, que não consegue buscar uma condição de um trabalho mais simples por causa da consideração pública. Então, você está levando em consideração o quê? O valor da vida ou o valor que os outros vão dar para você? Porque o mundo não vai se importar com você. E é isso mesmo. As pessoas não pagam o nosso boleto, as pessoas não vêm enxugar as nossas lágrimas, né? Não vão resolver os nossos problemas diante da lei divina. Então, somos nós que precisamos nos valorizar, né? E dar importância àquilo que realmente é importante, a nós, a oportunidade que o Pai deu. Então, não interessa que posição eu ocupava antes. Não tenho mais, então eu vou procurar outra para continuar sobrevivendo e, de repente, até evoluir. Porque é isso, né, gente? Se a gente for ouvir depoimentos de muitos irmãos de sucesso, a gente vai encontrar na vidinha deles o momento que eles tiverem que comer o pão que o diabo amassou, como a gente diz no popular. Porque não é assim. Todos nós passamos por temporadas bastante difíceis e precisamos ser fortes para continuar. Depois a questão 948. O suicida que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como o que é levado pelo desespero? Resposta: o suicídio não apaga a falta. Pelo contrário, como ele, aparecem duas em lugar de uma. Porque, né, ao tentar esconder, né, a vergonha de uma ação má, ele faz outra ainda pior, que é tirar a própria vida. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter a coragem de sofrer as suas consequências. Então, sim, você tomou um caminho que não foi legal, que prejudicou outras pessoas e se prejudicou, o que a gente faz? Poxa, vou reconhecer aqui o meu erro, né? Vou pedir ajuda, vou pedir desculpa para as pessoas. Olha, infelizmente, né, eu num momento de cabeça quente tomei essa decisão, tomei esse caminho, mas eu estou pedindo aqui ajuda para recomeçar. Depois a questão 949. O suicídio é perdoável quando tem por fim impedir que a vergonha envolva os filhos ou a família. Vamos supor que um pai de família ou algum responsável, né, pelo grupo familiar tenha tomado uma decisão que infelizmente tenha acabado numa situação muito desagradável, né, e que para não desonrar a família ele tire a própria vida, né? Esse tipo de suicídio é perdoável? Resposta do plano espiritual: aquele que assim age não procede bem, mas acredita que sim, e Deus levará em conta a sua intenção. Então, se a intenção dele, né, foi não prejudicar os familiares, existe essa intenção boa que vai amenizar a falta, né, dele ter atentado contra a própria vida. Então, essa boa intenção atenua a falta, mas nem por isso ele deixou de cometer uma falta grave, que é de tirar a própria vida, né? De resto, se abolirdes os abusos da vossa sociedade e os vossos preconceitos, não terem mais suicídio. E é isso mesmo, que a gente passou por todas as causas de suicídio, são os excessos e os preconceitos, né? A falta de amor.
e a falta de fé, né? Se a gente pudesse enxugar, né? É a falta de amor e a falta de fé. Depois, a última, 950, que pensar daquele que tira a própria vida com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor. Resposta do plano espiritual. Outra loucura, que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançar essa vida melhor. Então, nós precisamos buscar, né, essa compreensão da doutrina, do Evangelho de Jesus. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 14, 15, 16 e 17, uma explicação sobre suicídio e loucura, que é muito, muito bonita. Então, eu oriento para aqueles que quiserem aumentar aqui, né, o entendimento sobre o assunto, dar uma lidinha nessa parte do Evangelho. E vamos agradecendo, assim, a oportunidade de falar sobre a vida, né, da preservação e dos cuidados com a vida que Deus nos deu. Que assim seja, graças a Deus.